Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor a toda a igreja. Irmãos, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, que hoje nós temos a ceia e algumas atividades, né? Então, se não der tempo aqui, a gente divide a mensagem em dois, faz parte 1 e parte 2. Que pastor, quando pega no microfone, né? Só Jesus gosta de falar, porque eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqueles que se afastam da palavra de Deus, eles andam em trevas. Eu vou repetir. Aquele que se afasta da palavra de Deus anda em trevas. E às vezes só vai perceber que está nas trevas quando a casa cai. Aí corre para Jesus. Ainda bem que corre para Jesus. Pior é quando não tem nem tempo de correr para Jesus. Né? Então, permaneça perseverante na palavra de Deus. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, veio muito. 12, 1. Gênesis 12, 1. Vamos orar antes de ler? Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nessa hora cai por terra toda barreira espiritual. Cai por terra todo príncipe do ar, dominador das trevas, espírito maligno, que impede a tua igreja de receber a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, nós decretamos bata e retirada, que o teu povo seja livre, Senhor, para ouvir a tua palavra e a palavra revelada. Usa-nos com poder e glória, tira de nós, Senhor, a soberba, o orgulho, o cansaço, tudo que não provém de ti, Senhor, para que só o teu nome seja exaltado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, vamos ler. Gênesis 12 vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, abençoarei-te, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Talvez na tua tradução esteja se tu uma bênção. Alguém tem essa tradução? Seja tu uma bênção? Sim. Talvez essa seja a tradução mais adequada, das mais antigas. Seja tu uma bênção. Nós estamos diante de um texto que nós conhecemos e sabemos. É um texto da chamada de Abraão ao ministério. A chamada de Abraão para ser representante com os seus descendentes de Deus na terra. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Mas toda promessa de Deus foi condicionada. E
para que a promessa viesse a se cumprir, Abraão precisava andar nos caminhos do Senhor. Abraão, por volta de 1800 a.C., foi patriarca bíblico que recebeu de Deus a missão de chefiar o povo semita, os hebreus, os israelitas, os judeus, e migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localiza o Estado de Israel. Abraão é originário da cidade de Ur. Isso a gente pode conferir tudo nos textos, fazendo uma síntese. Ur dos caldeus, da Mesopotâmia, era filho de Tera, descendente de Sem, filho de Noé. Então, a linhagem de Abraão vem da linhagem de Noé, da linhagem de Sem. No capítulo 12 do livro de Gênesis, que Abraão por volta de 75 anos de idade, recebeu um chamado de Deus para partir rumo aos recantos de Canaã. Essa é basicamente um resumo da história de Abraão. E o que é interessante é que Abraão tinha 75 anos quando Deus fez promessa. E a promessa só foi se cumprir quando ele já ia completar quantos anos? 100 anos de idade. Amém? Deus chama com 75 e ele tem o filho da promessa com 100 anos de idade. Aqui eu já aprendo uma coisa. Não importa se você é tão novo ou se você é tão velho. Aqueles que estão debaixo da direção e do chamado de Deus prosperarão. Aqueles que estão debaixo da orientação da palavra, aqueles que ouvem a voz do Mestre e dizem sim para Jesus, não importa se é novo ou se é velho, vai prosperar no seu caminho. E quando eu falo prosperar, quando eu falo ser abençoado, eu não estou dizendo que você vai estar cheio de dinheiro, tudo vai ser mil maravilhas. Não, a bênção do Senhor é diferente. Quando eu chamo Abraão e diz, eu vou te abençoar, e ele abençoou Abraão, mas o que mais me deixou intrigado esses dias, quando essa palavra veio de encontro comigo, foi quando ele diz, tu serás uma bênção, ou em outras traduções, sê tu uma bênção. Porque a cristandade de hoje, ela quer ser abençoada, e não tem nada de errado de ser abençoado. Eu gosto de ser abençoado. Quantos gostam de ser abençoados? Amém. Mas você não veio aqui ser abençoado. Que isso, pastor? Você não veio aqui para ser abençoado. Você que está em Cristo Jesus, você não veio aqui para ser abençoado. Porque a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você já é abençoado por Deus. E nós viemos atrás de bênçãos e bênçãos e bênçãos, e não tem problema receber bênçãos. O problema é quando nós queremos bênçãos, mas paramos aí. Quando o texto diz, Abraão, eu vou te abençoar, mas não é só isso, Abraão. Sê tu uma bênção, Abraão. Abraão, você vai ter a bênção. Não precisa se preocupar. Mas eu quero que você seja uma bênção. Aleluia. Essa é a diferença de quem entende a revelação do Evangelho de Jesus. Porque tem gente, tem irmãos vindo para a igreja
atrás da bênção. Mas esquece que ao sair daqui, aquilo que ele recebeu precisa ser bênção na vida de outras pessoas. Porque essa é a missão, essa é a promessa feita para Abraão. E lá no Evangelhos, lá no Novo Testamento, você vai ver Paulo ratificando que aqueles que são de Cristo não são aqueles que são circuncisos ou incircuncisos, mas aqueles que são filhos de Abraão, filhos da promessa, são aqueles que são da fé. Então nós fazemos parte das promessas que foram feitas a Abraão. E a promessa que foi feita a Abraão não foi simplesmente: eu vou te abençoar, pastor Diego. Eu vou te abençoar, diácono Winston. Eu vou te abençoar, pastor Eusébio. Não, a bênção que foi feita a Abraão foi: eu vou te abençoar, mas seja tu uma bênção. Aleluia! Você pode entender isso? Onde você colocar a planta dos seus pés, onde você chegar, onde você estiver, o local onde Deus te colocar precisa ser abençoado através da sua vida. Aleluia! Porque em ti habita a presença do Espírito Santo, em ti repousa a promessa divina do Senhor Jesus Cristo, porque você já é uma bênção. Aleluia. Aí você pode falar: mas pastor, eu não tenho nada para oferecer. Mentira de Satanás. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Eu lembro Jesus quando viu aqueles homens trazendo as ofertas, e entrou uma viúva e deu uma moedinha, e Jesus disse: essa deu tudo, deu mais do que todos os outros, que ela deu de tudo que ela tinha. Não importa o que você tem, simplesmente seja uma bênção. Não importa onde você mora, não importa quanto de dinheiro você tem, não importa quanto você sabe falar, o que importa é se no teu coração arde uma chama, queima no teu coração um desejo de ser uma bênção. Eu preciso ser uma bênção. Essa deve ser a preocupação da igreja. Será que eu estou sendo uma bênção? Será que eu estou oferecendo algo? Será que Jesus está resplandecendo através de mim? Será que a graça e o amor de Deus estão correndo nas minhas ações, nas minhas atitudes? Eu preciso ser bênção. E para que Abraão pudesse cumprir a sua missão, o seu chamado, precisaria no mínimo 3 fatores preponderantes: fé, obediência e obras. Gênesis 12, 4 vai dizer: assim partiu Abraão. Por isso que Abraão é chamado o pai da, vamos dizer, o pai da, porque, irmãos, pense comigo, Deus aparece a Abraão, diz: Abraão, larga a tua família, larga essa terra que você nasceu, a sua cultura, larga tudo, que eu tenho um plano maior para ti. Eu vou te levar para um outro lugar, Abraão. Você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar. Eu estarei contigo. E Abraão, o que ele faz? Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, essa expressão, assim partiu Abraão, denota a fé, expressa a fé que Abraão teve sobre aquilo que ele recebeu, a promessa que ele recebeu. A promessa de Abraão é uma dupla promessa. A promessa de Abraão é: eu vou te dar filho
filhos e eu vou te dar uma terra. Guarde isso. Deus faz uma dupla promessa para Abraão: filhos e terras, pátria, uma nação. E Abraão precisava o quê? Crer. Deus deu a cada um aqui uma missão, Deus deu a cada um aqui algo que Ele colocou nas suas mãos, mas você precisa ter fé, assim como Abraão. Romanos capítulo 4, 18 vai dizer: o qual em esperança creu contra a esperança, tendo tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Olha a fé que Abraão teve, diante de uma promessa, diante de uma palavra que Deus liberou. Ele tinha 75 anos, ele fala para Deus: eu topo, eu vou. Ele pega tudo e o tempo passa, a caminhada continua, ele peregrina sobre a terra e já quase de 100 anos, o cumprimento da promessa tem o seu início. E a Bíblia vai dizer que ele não esmoreceu. Ele não se enfraqueceu diante da dúvida, diante das circunstâncias. Abraão teve fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Já no versículo 22 ele vai dizer: assim lhe foi também imputado por justiça. Ou seja, ele foi achado justo diante de Deus por conta da fé que ele teve. Então, primeira coisa, para que a missão de Abraão fosse completa, concluída, ele precisava ter fé. É uma loucura, irmãos. Imagine um homem de 75 anos fazer o que Abraão fez: sair da tua terra, largar tudo, em direção a uma terra, uma pátria, lugares que ele não conhecia, povos que ele não conhecia. Só homem de muita fé. E você precisa de fé para chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Eu não sei qual é a palavra que Deus liberou para a sua vida, mas você não pode crer contra a desesperança, você não pode crer contra as circunstâncias, você tem que ver pela fé, você tem que olhar a promessa. Aleluia! Segundo fator, Abraão precisava obedecer. Gênesis 12, 4 vai dizer: assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Olha essa expressão, como o Senhor tinha dito. Essa expressão é uma expressão de quem está em obediência. Abraão fez não conforme a sua vontade, mas ele fez como o Senhor havia dito. Olha agora o que diz Hebreus capítulo 11, verso 8, sobre obediência, a obediência de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Isso aqui é um texto onde nós lemos os heróis da fé. Começa falando de Abel, fala de Moisés, fala de Davi, e Abraão está encabeçando lá a fileira dos heróis da fé. E está dizendo: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, obedeceu. Aleluia. Irmãos, não há promessa, não há
conclusão da promessa, não há como você chegar no lugar de uma promessa, daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Ele falou que vai fazer, se você não obedecer a palavra de Deus, se você não obedecer um direcionamento de Deus. O patriarca teve que obedecer. Você acha que você não vai ter que obedecer? Jesus obedeceu. Jesus se humilhou até a morte. Ele chega a dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Eu estou aqui para obedecer, Pai. Você precisa obedecer. Às vezes nós achamos que tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito do outro. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. E é tão sério isso, que nós vemos homens de Deus que tinham promessas e porque não obedeceram, perderam. Saul é um deles. A Bíblia diz: e Deus te acrescentaria muito mais. Mas você não obedeceu, você preferiu sacrificar, você preferiu tudo, seguir a voz de outros, seguir o que você achava, você preferiu dar um jeitinho, ou fazer até o que é certo, mas sem obediência. Então eu estou te dando um conselho de pastor, de amigo, um conselho da palavra de Deus: obedeça a palavra de Deus, não vá contra a palavra de Deus, para que os planos de Deus não sejam abortados na sua vida. E às vezes eu vou me colocar nisso, nos pegamos desobedecendo. Irmãos, isso é muito sério. Porque Deus, Ele é amor. Mas quando Ele quer ser justiça, Ele é justiça também. Então não desobedeça. Viva uma vida de obediência, de submissão à palavra de Deus, de obediência a homens que Deus colocou sobre sua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? Gálatas 26:5 vai dizer: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olha o que diz a carta a Gálatas. Eu botei 26:5. Eu devo ter errado aqui alguma coisa aqui não sei se deve ser 6:5. Gálatas, vê aí, é 6:5. Ah, não, desculpa. Gênesis 26:5. Estou precisando de óculos, irmãos. Gil, ótica. Cadê Gil? Não está aí hoje não. Amém. Olha lá. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Com quem Deus está falando? Com Isaac. Por isso que eu estou falando, a promessa que Deus fez a Abraão não era só para Abraão, era para Abraão, Isaac, Jacó, os 12 e para a igreja de Jesus. A bênção que foi derramada lá atrás, ela perpetua-se até hoje na minha e na sua vida. Ele chama Isaac e fala: Isaac, eu fiz uma aliança com Abraão, mas eu quero cumprir essa promessa e você também faz parte da promessa. Eu vou cumprir na sua vida e eu vou cumprir também na vida de Jacó, na vida dos 12 e na vida da igreja, porque a minha promessa eu velo para cumpri-la. Aleluia! Aleluia! Você faz parte dessa promessa. Ele está falando: Abraão, teu pai, ele obedeceu. Ele obedeceu, guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Olha só, você não vê
a Bíblia falando tudo, Deus falando isso tudo com Abraão, mas provavelmente Deus apareceu várias vezes a Abraão, várias vezes Deus se comunicou com Abraão e comunicou o quê? Os seus mandamentos, suas leis, seus preceitos, seus estatutos, porque é isso que o texto está dizendo. Talvez não esteja escrito, mas está aqui. Deus comunicou a sua vontade a Abraão, e Abraão obedeceu. Aleluia. Então, para que a missão que Deus te deu, a promessa que Ele tem, se cumpra, primeiro, você precisa ter fé. Fala, fé. Acreditar na palavra. Segundo, obedecer a palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto. Quantos estão aí, digam amém. Estão entendendo? Terceiro, para que tudo isso se cumprisse na vida de Abraão, Abraão precisaria ter obras. Amém? Abraão precisava ter fé, Abraão precisava obedecer a voz, o chamado de Deus, e Abraão precisava de ação, de fazer, de ter obras. Lá em João 8,39 vai dizer, responderam e disseram, João 8,39, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se pois sois filhos, Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Jesus está falando com judeus, talvez aqui alguns doutores na lei, fariseus, e eles estão reivindicando ser filhos de Abraão. Mas Jesus diz, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Primeira coisa que mostra que os filhos de Abraão não são filhos de Abraão segundo a carne, mas segundo a promessa. Estão entendendo? Porque Jesus diz para os judeus, para os hebreus, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Porque Abraão andou no caminho do Senhor. Abraão praticou obras. Abraão foi em direção à voz do Senhor. Abraão percorreu a terra que Deus disse que ia dar. Deus diz, Abraão, percorre toda a terra, eu vou te dar essa terra. E Abraão fez o quê? Pegou a sua caravana, a sua comitiva. Abraão era nômade. Nômade é aquele que vai morando de lugar em lugar, como os ciganos. E ele levantava a cabana, ia para um lugar. Eu imagino Deus falando com Abraão, Abraão, esse lugar vai ser de Benjamim, levanta lá, esse lugar vai ser de José, esse lugar vai ser de Judá, esse de Zebulon. Eu imagino Deus falando em toda a terra, Abraão andando na terra, e Deus dizendo, essa terra vai ser tua, Abraão. Porque ele percorreu toda a terra. Abraão, as ações de Abraão falavam. Abraão oferecia holocausto ao Senhor, e certa vez Abraão teve que oferecer o quê? O seu próprio filho. Mas Deus não deixa que ele levantasse a mão, estendesse a mão sobre o filho, mas ele estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Isso fala o quê? De obras, adoração. Abraão, quando sai o encontro de Melquisedeque, o que Abraão faz? Dá o dízimo de tudo. Isso são o quê? Obras. Abraão não era alguém que recebeu a promessa, a profecia e ficou, amém, se cumpra. Não, irmãos. Abraão foi em direção àquilo que Deus tinha. Abraão foi buscar aquilo que Deus tinha prometido. Ele se movimentou, ele praticava as obras que o Senhor queria. As obras que agradavam ao Senhor. Tiago capítulo 2, verso 21 vai dizer, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Está falando que a oferta era uma obra. Aqui
o apóstolo Tiago, ele não está se contrapondo ao que Paulo disse. Sabe o que Tiago está falando? Porque para Tiago, fé e obras são a mesma coisa. Não adiantava ele falar uma coisa e não ter obras. Da mesma forma, não adiantava ter obras e não ter fé. Para Tiago, obras e fé se misturavam. Por isso que ele diz: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Essas eram as obras de Abraão. Lá em Romanos 4,12 vai dizer, Romanos 4,12: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas daqueles também que andam nas pisadas daquela fé, de que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ele está dizendo para os romanos, Abraão teve fé, foi chamado, foi agraciado, foi-lhe ofertada a promessa antes de ser circuncidado. Mas olha a expressão, também andando nas pisadas daquela fé. Ou seja, essa expressão fala nas obras, nas atitudes que Abraão teve. Andem nas atitudes de Abraão, andem nas obras de Abraão. Amém? Eu preciso concluir aqui. A hora já foi. Então, para que Abraão alcançasse a promessa, para que a revelação fosse se cumprindo paulativamente até Jesus Cristo, ele precisava ter fé, obedecer e ter obras. E qual é a aplicação da bênção de Abraão? Vamos lá. Ora, tendo a Escritura, Gálatas 3, não sei se é 8, aqui o texto não saiu, acho que é 8 ou 7. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações seriam benditas em ti. Isso aqui que me intrigou. Olha que o escritor aos Gálatas está dizendo: e Deus anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Como Deus anunciou o Evangelho a Abraão? Você não vê essa palavra Evangelho. Você não vê a expressão. Jesus nem tinha vindo ainda. Como é que Deus havia anunciado o Evangelho a Abraão? E aí nós voltamos lá no texto de Gênesis 12, quando ele diz: eu vou te abençoar, sê tu uma bênção. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Essa expressão, quando Deus diz, seja uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus está mostrando para Abraão o seu evangelho, a bênção. O que é o evangelho? É a mensagem da cruz, é a mensagem da graça, é a palavra de salvação. Essa mensagem foi dada a Abraão. Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, porque de ti virá a semente, a posteridade. Dessa semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o evangelho do Senhor Jesus é o quê? As boas novas, a bênção. Essa palavra bênção, se você buscar o substantivo, você vai ver que um dos substantivos é graça. A graça estava sendo revelada a Abraão. A graça, o evangelho foi revelado lá atrás. Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. A descendência, a promessa viria de quem? Do Messias. Atos, para a gente finalizar, Atos 20, 24.
mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha, o ministério, ou seja, o trabalho que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho, ou seja, eu recebi um trabalho e eu preciso dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é chamado de quê? O Evangelho da graça de Deus. Por isso que eu iniciei falando que nós somos, ou precisamos ser o quê? Uma bênção. A igreja de Jesus precisa ser uma bênção, porque a bênção foi dada, e agora nós que estamos enxertados na videira, no ramo, nós que éramos estranhos à promessa, agora nós somos participantes dessa promessa, pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela graça que foi ministrada. Essa bênção que foi dada lá atrás é a bênção da graça, é a bênção do Evangelho que o Senhor quer derramar dos nossos corações e na vida daqueles que estão lá fora, na vida daqueles que vão passar na sua vida, daqueles que vão estar ao seu lado. Essa graça, essa bênção precisa ser manifestada. Por isso que Deus fala para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. E eu ficava pensando: Jesus, que isso, ser tu uma bênção? Deus está falando conosco: seja a graça, seja um agente da graça de Deus, seja um agente do Evangelho de Deus, seja alguém que vai levar a bênção, seja alguém que vai levar Jesus, que a bênção maior é Jesus. A bênção maior não é vir à igreja, a bênção maior não é ter uma bênção física, a bênção maior não é ter um carro, uma casa, a bênção é Jesus. Por isso que as escrituras vão dizer: a bênção do Senhor enriquece e não acrescentam dores. Que bênção é essa que não acrescenta, que enriquece e não acrescenta dores? Senão o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Porque eu vou te dizer, tudo que você conquistar nessa terra, Salomão falou que é enfado e canseira. Mas a bênção que é Jesus, meu irmão, essa é a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, vamos ficar de pé. Aleluia. Jesus é a bênção. Jesus é a tua bênção. E se você está em Cristo, Jesus nos seus evangelhos, no Sermão do Monte, ele vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabe por que Jesus disse brilhe? Porque Ele é o sol da justiça. E aqueles que estão em Cristo Jesus precisam brilhar. Porque Ele diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo precisa ser resplandecido em nós. Essa é a missão da igreja, essa é a missão do povo de Deus, é levar o Senhor Jesus, é levar a graça, é levar a bênção do Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão lá fora, aqueles que são da nossa família, aqueles que precisam da graça e do seu amor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos. Oh, Santo Deus, que a Tua graça seja manifestada a nós todos os dias. Queremos, Deus, nesses dias, Senhor, ser o Teu favor ao mundo caído,
Queremos, Senhor, que a bênção esteja sobre nós, mas não só sobre nós, Senhor, mas que a bênção flua através de nós, que a bênção flua através de nós, que Jesus seja resplandecido através de nós, que as ações de Cristo sejam vistas em nós, que a luz comece a brilhar, que todo o eu, que toda a carnalidade caia por terra, para que a imagem de Cristo Jesus seja manifestada nas nossas vidas. Pai, esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão. Ajuda a tua igreja, ajuda, Senhor, os crentes em Cristo Jesus, Senhor, a nos separarmos, a andar em santidade, como Abraão deu exemplo, Senhor. Ele se santificou, ele buscou o Senhor pela fé, pela, Senhor, obediência, pelas suas obras, Senhor, e deu testemunho, Senhor, de ser uma bênção. E nós também precisamos e queremos ser uma bênção nesse lugar, uma bênção nas nossas casas, umas bênçãos, Senhor, no nosso relacionamento. Queremos ser bênçãos, queremos ser graça para o mundo caído, Senhor, para aqueles que estão ao nosso lado e para aqueles, Senhor, estão por vir, Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda, que a tua graça esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia.